Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um estudo super interessante de Aloysio Pereira que usa inteligência artificial para resolver um problema bem real do ensino online. Como saber quem está de fato prestando atenção? Pois é, vamos começar com o grande desafio. Pensem na situação. Uma sala de aula virtual, às vezes com centenas de estudantes. Como é que um tutor consegue saber quem está realmente acompanhando a matéria e quem talvez esteja precisando de uma ajuda extra? É uma tarefa quase sobre-humana. E o motivo é simples. A quantidade de mensagens, de comentários, de atividades é um verdadeiro tsunami de informação. Os especialistas chamam isso de sobrecarga cognitiva. É, sinceramente, muita coisa para uma pessoa só conseguir processar e dar atenção individualizada para todo mundo. Então, para a gente entender como esse estudo encarou o problema, vamos seguir um roteiro. Primeiro, o desafio. Depois, a solução com inteligência artificial. Como ela foi testada, os resultados, a aplicação prática disso tudo e, claro, as conclusões. Ok, o primeiro passo da pesquisa foi definir bem o problema. A questão não é só monitorar, sabe? É conseguir classificar as interações de um jeito inteligente, de um jeito que permita uma ação, que ajude de verdade. E aqui está o pulo do gato da pesquisa do Aloysio Pereira. A pergunta não era qual o melhor algoritmo, mas sim quais as melhores combinações de estratégias. O foco estava em fazer diferentes algoritmos trabalharem juntos para conseguir um resultado ainda mais preciso. E para encontrar a resposta, o caminho escolhido foi o da inteligência artificial. Mais especificamente, o aprendizado de máquina, ou machine learning. A ideia era basicamente treinar um sistema para ele aprender a reconhecer os padrões de engajamento dos estudantes. A solução proposta se apoia num conceito muito poderoso chamado comitês de classificadores. A lógica é genial e, na verdade, bem intuitiva. Em vez de confiar na opinião de um único especialista de IA, por que não criar um comitê com vários deles? A decisão em grupo, no final das contas, tende a ser muito mais confiável. E olha só, esses comitês podem ser de dois tipos. De um lado, os homogêneos. Pense neles como vários clones do mesmo robô, cada um treinado de um jeitinho um pouco diferente. Do outro lado, os heterogêneos, que são mais como uma equipe de especialistas, com robôs de habilidades diferentes. O estudo testou os dois tipos para ver qual se saía melhor. Certo, a teoria é bem interessante. Mas, e na prática? Como é que esses comitês de inteligência artificial foram realmente testados no mundo real? A base de tudo foram dados reais, da plataforma de aprendizagem Redu. Foram analisadas as interações de quase 1.000 estudantes, olhando para 11 tipos diferentes de atividades, como mensagens, exercícios, pedidos de ajuda. O objetivo era bem claro: conseguir classificar cada um desses estudantes em 3 grupos: os que interagem muito, os que interagem de vez em quando e os que interagem raramente. Esse fluxograma aqui é basicamente um mapa da pesquisa. Ele mostra todo o caminho desde a coleta dos dados, a divisão para treino e teste, passando pelos testes dos classificadores sozinhos e depois em comitês. É um processo super metódico para garantir que os resultados sejam confiáveis. Então, o processo seguiu esses passos. Primeiro, dividiram os dados. Depois, testaram os algoritmos individuais, como o KNN, o SVM e a árvore de decisão. E só depois de entender como cada um se comportava sozinho é que eles foram combinados nos diferentes tipos de comitês para ver o poder do trabalho em equipe. E então, a grande questão, depois de toda essa bateria de testes, qual foi a abordagem que se saiu melhor? Vamos dar uma olhada nos resultados. Nos testes individuais, o algoritmo SVM, a tal máquina de vetor de suporte, se destacou. Ele atingiu uma acurácia, ou seja, uma taxa de acerto de impressionantes 92%, um resultado excelente já de partida. Mas o ponto crucial, a grande virada da pesquisa, foi perceber que o verdadeiro salto de qualidade aconteceu quando esses modelos foram combinados. A força do coletivo realmente superou o desempenho individual de cada um. E aqui está o grande campeão. Olhando para esta tabela, a gente vê que a estratégia de comitê, chamada Boosting, chegou a 94% de acurácia. O Boosting funciona assim: um algoritmo aprende com os erros do anterior, numa sequência. E a combinação que se provou mais poderosa foi justamente a do SVM com a árvore de decisão. Acertar a classificação em 94% das vezes é um resultado espetacular. Mas claro, um número tão alto não é só para ficar bonito no papel. Ele permite criar ferramentas realmente úteis para os educadores, transformando toda essa pesquisa em algo prático para o dia a dia. E o resultado final da pesquisa foi justamente este: um painel visual, um dashboard para os tutores. Em vez de lidar com planilhas e números, o educador consegue ver de forma clara, com gráficos, quem são os grupos de estudantes, os níveis de interação e até recebe sugestões
tudo com base no modelo de IA. Com uma ferramenta assim, o tutor consegue, de forma muito rápida, ver quem interage mais, quem interage menos e até criar duplas estratégicas. Por exemplo, juntar um estudante mais engajado com o que está com dificuldades para um ajudar o outro. É usar a tecnologia para potencializar a colaboração. Bom, depois de ver toda essa jornada, quais são as principais lições que a gente pode tirar dessa pesquisa? Vamos resumir as conclusões. Em resumo, o estudo conseguiu identificar uma estratégia de IA muito poderosa e propôs uma aplicação prática e útil. E claro, como toda boa pesquisa, também apontou os próximos passos, as limitações e o mais importante, a ideia é sempre apoiar o tutor humano e nunca substituí-lo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Conforme o aprendizado se torna cada vez mais digital, ferramentas como essa talvez não sejam apenas um luxo, mas uma necessidade. A inteligência artificial pode estar se tornando, de fato, a grande parceira dos educadores.